Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma pequena prece de abertura. Está no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos o amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionados na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Que assim seja. O trabalho de hoje, do livro Pão Nosso, pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. A vida verdadeira é a vida espiritual, não esqueçamos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. É de pensar, né, irmã Ângela? Com certeza, irmã Antônia, é de pensar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 26, as provas voluntárias do verdadeiro cilício. Cilício, sacrifício voluntário, martírio a que alguém se submete com resignação. Jesus foi exemplo disso. Jesus se submeteu com resignação à obra que ele veio. E nesse capítulo fala assim: vos perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas.
essa questão faz lembrar estas outras. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que se espetou num espinho, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar o médico? As provas têm por finalidade exercitar a nossa inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação difícil, penosa, exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito reside em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. E essa questão não leva a mais uma que Jesus disse ainda no Evangelho: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições agravando as suas provas, em sofrimentos voluntários? Então, vejamos, Jesus foi exemplo que a vida dele não foi fácil. Não foi um mar de rosas, estando há mais de 2000 anos atrás, onde a humanidade era totalmente ou quase ignorante em tudo, com recursos super escassos. Não tínhamos a tecnologia, não se tinha como se tem hoje. Jesus caminhava quilômetros e quilômetros a pé, colocando a palavra de Deus no coração dos homens. E como diz, acabou ainda entre dois ladrões. E ali ele ainda exerceu o amor e a bondade de Deus entre aqueles dois homens. Então, nós muitas vezes nos queixamos, né, Antônio? A gente se queixa muito. A gente se queixa da casa que tem, porque eu queria ter uma casa maior, eu queria ter um carro do zero, do ano, queria ter uma profissão melhor, eu queria ser mais bonita, eu queria ser mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro e assim por diante. Nunca estamos satisfeitos com a nossa encarnação, com a nossa vida. Sempre nos queixamos, né? Sempre se queixando. E esquecemos de agradecer pelo que temos. Nos queixamos do corpo que nós temos, mas é ele o templo do nosso espírito. Eu queria ter as mãos mais bonitas, mas elas produzem os nossos pés que nos levam a todos os lugares. Os nossos braços que podem abraçar alguém, levando conforto. Então, é um momento de nós refletirmos sobre a nossa vida, como estamos lidando com ela, e de como Jesus viveu. Ele dizia: eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, através dos seus exemplos. Mas eu diria assim, nos dias que vivemos, um dia ainda muito materialista, a sociedade ariana, nós somos a sociedade ariana do mundo, do planeta praticamente, porque as outras raças, digamos assim, se fecharam como uma concha e a raça ariana tomou conta do mundo. E essa raça ariana, ela não tem muita religiosidade. Isso é o grande aprendizado. Penso que vale é só a matéria, é só o corpo que ele usa hoje, é só o carro que tu falavas agora, da casa bonita, do carro bom, que vale. Vamos aproveitar a vida da melhor forma possível aqui na Terra, já que nós fomos degradados para cá, vamos aproveitar a vida dessa forma. Gente, vamos aprender de uma vez por todas, antes que seja tarde. Nunca, na verdade vai ser tarde, mas antes que tardiamente nós reconheçamos o que nós estávamos errados, tardiamente, nós possamos aprender que a vida não é só essa existência aqui que nós estamos vivendo hoje. Nós somos seres milenares, criados simples e ignorantes, com a essência do Pai,
a sua imagem e semelhança. Há milhares e milhares de anos temos centenas e centenas de encarnações aqui no planeta Terra. Centenas e centenas. Todo dia nós damos um passo para aprender mais. Portanto, se nós pensarmos só em adquirir bens materiais e não adquirir os bens espirituais, nós não estamos no caminho. E aí, por isso que esses bens materiais que nos levam, por exemplo, ao suicídio. Suicídio que acontece todo dia, em todo o planeta, praticamente a cada 40 segundos, e essa estatística ainda não mudou, eu não sei se não está piorando, um se suicida. Cada 40 segundos, um se suicida no planeta. Por que ele comete suicídio? É porque ele pensa que, esse ser pensa que vai morrer, que não vai ter mais nada na sua frente, que o sofrimento vai acabar, que não tem mais existências, que a vida terminou para ele, por um problema passional, por um problema material, por uma tristeza aguda, por uma depressão grave, ele tira a sua própria existência atual. Vai ter 300 a 400 anos para recuperar outra vez e recomeçar. Vai ter que ser um recomeço, isso sim. Deus sempre dá uma nova oportunidade aos seus filhos, porque Deus não castiga, Ele é misericordioso. Portanto, pensa um pouco. O que Jesus passou? Ele viveu no meio dos pescadores. Ele viveu no meio dos estropiados, dos doentes, dos leprosos. Ele ficava no meio dos leprosos. E também viveu no meio dos doutores. Ele esteve em todos os lugares. Em tudo ele estava. Ele teve o aprendizado, que ele não precisava aprender nada, mas mostrando o aprendizado que nós temos que ter aqui no planeta Terra, em todos os setores. Nós não podemos viver enclausurados. Não, eu não vou nem olhar, porque senão eu vou entrar. Não. Temos que viver em todos os setores, mostrando, exemplificando Jesus. E lembrando que Jesus foi o ser mais evoluído que esteve entre nós. Ele já estava ali na sua angelitude e desceu à terra, como disse o Antônio, vivendo entre os estropiados, entre os ladrões, entre aquele povo sofrido, mas também entre os doutores da lei. Como o irmão Antônio falou, é muito, muito certo isso. Nós temos realmente que conviver mais em sociedade, né? Não temos que ter medo. Temos sim que cuidar do nosso orgulho, né? Não deixar o ego falar mais alto. Porque o que acontece? Eu sou da família tal, meu pai era doutor isso, minha mãe doutor aquilo. De repente acontece algo na tua vida e você se desespera. Mas como que uma pessoa, como o Antônio falava em suicídio, como uma pessoa toda instruída, com instrução, uma família de bem, cometeu um erro desse? O que faltou para ela? Sem julgamentos, né? Sem julgamentos. O que faltou? Faltou Deus. Faltou o amor, esse amor universal que nós falamos tanto. Faltou o conhecimento da moral cristã, o desenvolvimento da religiosidade. Religiosidade, quando eu falo, não é uma religião, né? A religiosidade do Cristo dentro de si. Porque se ela tivesse isso, ela iria acalmar a mente. Poderia ficar nervosa, desesperada, mas em um momento respirar fundo, pedir ajuda aos céus e tentar resolver aquela questão, mas não tirar a sua vida. E infelizmente é o que nós vemos nos dias de hoje. Milhares de irmãos que têm o poder na mão se desesperam muitas vezes por perdê-lo e tiram a própria vida. Bem-aventurados aqueles que sofrem. E não é só os pobres, materialmente falando, que sofrem. Em cima do que a Ângela falou, nós podemos dizer isso. Quando eu sou rico monetariamente e eu não sei o que fazer com aquela riqueza, ela se torna um peso. E a depressão está em cima disso também.
Eu perco a finalidade da vida. Já consegui tudo que eu queria. Eu estou conseguindo tudo que eu quero. Tudo que eu quero me vem. Eu tenho, me dão. Eu não consegui pelo trabalho, mas me dão. Se eu consigo pelo trabalho, eu dou muito mais valor. Eu sei de todo o suor que eu passei para receber aquilo lá. Mas há muitos ricos que sofrem mais que os pobres, monetariamente falando. Pensa um pouco. O que nós vamos fazer aqui na terra? Pensa um pouco. Vemos exemplificar Jesus. Jesus não pregou cisânia. Deus nunca pregou cisânia. Nunca pregou divisões. Ele sempre diz que o evangelho dele não seria entendido naquele momento, mas que viria lá adiante um consolador prometido que desvendaria os véus da humanidade. E aí sim, as divisões acabariam. E é o tempo. Já chegou o tempo. Já chegou esse tempo das divisões acabarem. Que possamos nos unir. Que Jesus queria isso, queria todos juntos. Ele sempre disse isso para todos nós, deixou esse exemplo para todos nós. Até hoje, ele fala conosco, nós aqui fechamos os ouvidos, fazemos ouvidos moucos a palavra do Divino Mestre Jesus. E ainda sobre esse tema, essa fala, nós temos no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, a caridade material e a caridade moral. Onde Jesus diz assim: amemo-nos uns aos outros e façam aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós seríeis perfeitos, sem ódio, sem desentendimento, e eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam, e não veria mais os sombrios quarteirões em que habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres se arrastando atrás de si, crianças miseráveis carentes de tudo. Essa fala está no Evangelho da irmã, um espírito da irmã Rosália trouxe essa mensagem a Allan Kardec. E ainda ela fala assim: ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai os infelizes o mais possível, auxiliai que um dia Deus vos retribuirá o bem que tiverdes feito. Para que encontreis, ao deixardes o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão a entrada de um mundo mais feliz. Me recordei agora, Antônio, desse espírito Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, que foi um médico, foi político, esteve, assim como Jesus na época, não a comparação, mas esteve aqui no plano, vivenciando em todas as áreas, na pobreza, na riqueza, auxiliando a todos, pobres, ricos, chegando a vender o seu anel de formatura para pagar medicações na farmácia para que as pessoas pudessem ter esses remédios. E então, conta-se que na sua chegada no plano espiritual, ele foi recebido por uma multidão de espíritos que aguardavam ele, aplaudindo ele, abençoando ele, e com nossa Mãe Maria, como eu gosto de dizer, também recebendo. Então vejam a importância de nós realmente servirmos a Deus e servirmos ao próximo, que estamos servindo a nós mesmos. Procurando sim usar, como Antônio disse, da melhor forma possível. O dinheiro não é pecado, não é errado, ele traz o progresso, traz a saúde, educação, mas saber usar da maneira certa, para o bem, para o nosso bem, das pessoas que estão ao redor, para que ele não afete o nosso ego, nos tornando pessoas cegas, muitas vezes, e cometendo atos de loucura, como suicídio ou tantos outros que nós vemos hoje em dia. Em cima disso, nós sabemos que cada espírito, portanto, traz consigo tudo a bagagem
do passado. Com certeza. E ele vai levar consigo isso, essa bagagem desta encarnação e da outra. Aí que então o que fica, o que sobra? Toda a bagagem espiritual. O Bezerra de Menezes levou uma bagagem, ele é um homem rico no espaço onde ele foi parar. Riquíssimo, porque lá não precisa de dinheiro, lá não tem necessidade do dinheiro. E ele recebeu todo esse carinho daquele povo, que ele ajudou aqui na terra, e tantos outros que por intermédio daquele que ele ajudava foram ajudados também. É uma multidão recebendo Bezerra de Menezes. Veja que coisa linda isso aqui, gente. Sensacional. Portanto, nós temos uma bagagem muito grande, muito grande. As obras têm que ser bem executadas, muito bem executadas, porque essa bagagem espiritual ela cresça e nós possamos levar, sim, nada no caixão, mas sim no espírito imortal. Muito se tem falado, como eu disse ontem ainda, eu estava comentando, dessa frase: amai, pois, o vosso próximo, amai como vós mesmos. Porque agora já sabeis que esse infeliz que estáis repelindo, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que estamos afastando. Como eu disse muito bem o Antônio, nós temos a nossa bagagem das nossas vidas anteriores, que já trazemos para essa encarnação, e nessa encarnação temos essa bagagem desta vida. Então vejam só, uma vez foi perguntado assim: o que fazer para morrer bem? O que é morrer bem? Eu quero morrer, eu quero ir para um lugar bom, eu não quero ficar sofrendo. Então eu disse assim: então viva bem. Porque morrer bem é viver bem. Viver bem essa encarnação, com alegria, com satisfação de estar aqui, procurando o máximo possível, né? Não criar bagagens desnecessárias no nosso corpo espiritual, para que a gente chegue do outro lado com o mínimo de carga possível, espalhando bem, nos tornando pessoas melhores. Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Isso se faz de diversas formas. Em bons pensamentos, em palavras, em ações edificantes. Já diz nosso mestre: uma boa ação, uma boa atitude com teu irmão, realizada com amor sincero, apaga uma multidão de pecados. Então veja, apaga uma multidão, apaga um monte das nossas cargas que nós carregamos. Então viver essa vida com alegria realmente de estar aqui servindo a Deus, servindo aquelas pessoas, procurando nos entender com aquele familiar que nós achamos difícil, mas que não sabemos a outra existência como fomos com ele. Eu não consigo amar, então respeite, porque o amor se inicia no respeito. Vamos começar a respeitar, a ter indulgência. A indulgência é muito importante, porque se nós não tivermos indulgência, saber olhar o defeito do outro, das pessoas, com carinho, com amor, o porquê que está agindo daquela forma, porquê que ele veio, gritou comigo daquela maneira, porquê falou assim. E se nós já nos deixamos nos revoltar e afrontamos, o que vai acontecer? Não vamos conseguir perdoar. Não vamos conseguir perdoar. Vamos criar mágoas, ressentimentos, mais cargas, né, Antônio, para a nossa evolução nas próximas existências. Inferindo, quando tivermos dúvidas, se vamos fazer algo ou não, vamos pensar um pouco o que Jesus faria. E aí vamos recordar as lições do Mestre. O que Jesus faria. Irmã Ângela, encerra com a prece, por favor. Sim. Pensando em que Jesus faria, que essa frase fique nas nossas mentes, que possamos refletir em cada momento em que estivermos bravos, nervosos, o que Jesus faria? Jesus
dobrava os joelhos e orava ao Pai. E neste momento, humildemente nos dobramos a vós, Pai. Deus, Criador do Universo, que a Tua luz, o Teu amor, a Tua misericórdia possa acalmar nossas mentes, nossos corações, as mentes de toda a humanidade, desse lindo planeta Terra, que toda a humanidade, todos os irmãos nos lugares mais distantes recebam neste momento tranquilidade, paz, saúde, alegria de viver. Que cada um de nós sinta realmente a presença dessa luz divina sobre cada um de nós. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo que somos, por tudo que temos. Que Teu amor ampare em cada momento da nossa caminhada, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.